pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, nosso aulão aí das quintas, onde a gente vai falar sobre, onde a gente sempre fala sobre assuntos relacionados à parte fiscal e também de faturamento das transportadoras de cargas. Então, na aula dessa semana, a gente vai ter uma sessão tira dúvidas sobre a tributação do serviço de transporte de cargas, que vai ser o tema desse mês, porque cada mês a gente tem uma aula, sessão tira dúvidas sobre algum tema específico. Então, eu vou trazer aqui as principais dúvidas que eu recebo sobre a tributação, tanto do CTE quanto da nota fiscal de serviço eletrônico, dos créditos, enfim, tanto dos transportes municipais, da tributação em si, quanto dos intermunicipais e interestaduais dessa atividade de transporte de cargas, tá? Mas antes de iniciar aqui o nosso conteúdo, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Leila, sou contadora, consultora e professora na área fiscal, com foco mais específico aí nas transportadoras de cargas, que hoje é uma área na qual eu atuo por cerca de 14 anos. E eu tenho como missão aqui ajudar você a dobrar o seu salário na área fiscal de uma transportadora de cargas. Então, essa é a minha missão. Então, se você trabalha no faturamento, na parte fiscal, ou até mesmo no escritório de contabilidade que tem clientes transportadoras, então, se esse assunto te interessa, não deixe de me acompanhar aqui nas minhas redes sociais, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre a tributação do serviço de transporte de cargas. Por que eu escolhi esse tema? Bom, recebo muitas dúvidas sobre esse assunto todos os dias, tanto no meu direct ali do Instagram, quanto dos meus alunos lá no curso do setor fiscal para transportadores de cargas. E a tributação do serviço, ele é um custo muito alto para as transportadoras. A gente sabe que no Brasil, a gente tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Então, é importantíssimo que todos os setores da transportadora tenham pelo menos um certo conhecimento sobre esse assunto de tributação, dos impostos, enfim. Porque se o faturista limite o CTE com a tributação incorreta, ele coloca alguma coisa errada, um destaque de ICMS errado, enfim, o analista fiscal vai apurar esse ICMS, esse imposto, incorretamente também, vai mandar pagar, o financeiro vai pagar esse imposto de forma incorreta, aí já imagina o tamanho da bola de neve que isso vai virar, o tamanho da dor de cabeça que isso vai dar. Porque depois, para corrigir, você vai ter que voltar atrás, o faturista vai ter que corrigir o CTE, o analista vai ter que retificar as declarações, retificar guias, às vezes pedir restituição do imposto, ou pagar a diferença com multa e juros, se for recolhida menor. Então, vai ser uma novela para resolver isso, né? Então, é melhor a gente tem que ter um bom conhecimento sobre esse assunto para fazer tudo certinho, certo? Mas falando em tributação, os principais tributos que uma transportadora de cargas paga aí relacionado à área fiscal, que é a área que a gente sempre dá um foco aqui nos meus conteúdos, são o ICMS, que incide sobre as prestações intermunicipais e interestaduais, o ISS, que incide sobre os serviços municipais, o PIS e a COFINS, que são tributos federais. O ICMS ele é um imposto estadual, então ele segue a legislação de cada estado. O ISS é um imposto municipal, que segue a legislação de cada município. Cada município tem a sua legislação relacionada ao ISS. E o PIS e a COFINS, que são tributos, são contribuições, na verdade, pagas a nível federal, pois são tributos federais, tá? Os tributos eles são divididos em municipais, estaduais e federais. O PIS e COFINS é federal, então pode mudar. O PIS e a COFINS eles são uma alíquota única, mas pode mudar conforme o regime tributário da empresa, se é do regime cumulativo ou não cumulativo. E quem cuida da parte de custos, da elaboração ali do preço de venda da transportadora, também tem que dominar o assunto, porque os tributos eles equivalem a uma grande parte do custo do serviço de transporte. E se você calcular esse custo incorretamente, você pode levar a transportadora a ter prejuízo em determinada operação. E a longo prazo, se isso não se ajustar, pode levar até mesmo a falência da transportadora, né? Sem querer ser terrorista, mas já sendo, porque isso é a realidade, tá? Por falta de conhecimento de tributação da empresa, às vezes você calcula o preço do serviço de transporte levando em consideração os tributos serem calculados de uma determinada forma, que pode ser uma forma incorreta, quando na verdade deveria ser de outra forma. Então, essa determinada operação ela pode estar causando prejuízo para a transportadora. Leila, minha transportadora se mantém no lucro, sempre está dando lucro, beleza? Só que pode ser que
várias prestações estejam dando lucro, mas tem alguma em específico que está dando prejuízo, devido ao cálculo do custo do frete de forma correta, devido à tributação, às vezes a questão do recolhimento de ICMS antecipado, o DIFAL, enfim. Então, quem calcula o custo e o preço de venda tem que ter conhecimento dessa parte de tributação aí, tá? Então, às vezes só numa operação assim, você já tem um prejuízo enorme. E às vezes as pessoas ainda acham caro você pagar R$1.000 em um curso. E só em um transporte, um imposto que você deixa de pagar incorretamente, você já tira esse custo, tá? Por isso, a importância da capacitação profissional sempre. É um custo que se paga muito facilmente, tá, gente? Então, atenção a esse detalhe. Mas, vamos partir aqui para nossas dúvidas, as principais dúvidas sobre a tributação do serviço de transporte recebidas aí recentemente, tá? Então, vamos começar aqui pela principal, uma dúvida muito recorrente que eu recebo aqui quase todos os dias, que é a seguinte. Pergunta número 1. Como saber quando devo emitir CTE ou NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônico? Aí você vai me dizer, Leila, mas não é só sobre tributação na aula de hoje? É mesmo, tá? Mas você já vai entender o motivo de eu ter colocado essa dúvida aqui nessa aula de hoje, tá? A gente sabe que o CTE é o conhecimento de transporte eletrônico, que é o documento fiscal que serve, que é utilizado para documentar as prestações de serviço de transporte de cargas, certo? Mas esse documento, ele só é hábil para documentar as prestações de serviço de transporte quando elas forem intermunicipais, que são aquelas que iniciam em um município e terminam em outro município, porém dentro do mesmo estado. E o CTE também é utilizado para as prestações de serviço de transporte, aquelas interestaduais, ou seja, que iniciam em um estado e terminam em outro estado. Porque quando o serviço de transporte ele é municipal, ou seja, aquele que inicia e termina no mesmo município, nesse caso deve ser utilizada a nota fiscal de serviço ou nota fiscal de serviço eletrônico, conforme o município, tá? Porque a maioria eu acredito que já esteja no modelo eletrônico, mas cada município pode determinar a utilização do modelo eletrônico ou não, tá? Então, tem que emitir o documento fiscal correto, porque emitir o documento fiscal errado ou não emitir é a mesma coisa, tá? Faz o mesmo efeito. Fazer uma nota de serviço para uma prestação de serviço de transporte interestadual, por exemplo, é a mesma coisa que você não emitiu no documento fiscal. A mesma coisa que você dirigir um carro aí sem ter carteira de motorista. Você está andando sem documento hábil para isso, tá? Apesar dessas regras elas serem bem claras, quando é um documento ou quando é outro, a gente acha isso é fácil você encontrar na legislação, tá bem estipulado lá, tá bem separadinho. Mas esse assunto ainda gera bastante confusão nas transportadoras. Quando usar um documento ou outro, tá? Mas a regra é essa. Se iniciou e terminou no mesmo município, é uma operação municipal, tá? Mesmo que não seja o município onde a transportadora é inscrita, onde ela está estabelecida, iniciou e terminou no mesmo município, mesmo que não seja o município dela, tá? Nesse caso vai ser utilizada a nota fiscal de serviço ou a nota fiscal de serviço eletrônico. Aí não pode ser CTE. Tá? É bem comum de ser um CTE nas prestações de serviços municipais. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, tá, gente? Aí depois vem o município e cobra o ISS dessas operações e você já pagou o ICMS. Aí imagina para restituir isso, para corrigir documento, enfim. E com relação à nota de serviço, conforme eu comentei, ela segue um modelo municipal, ou seja, cada município tem o seu próprio modelo de nota, eles têm essa liberdade, mas como tem regras e campos que são obrigatórios, acaba que elas ficam muito parecidas, na verdade quase iguais, né? Porque são muitos... porque não tem muito o que fugir desse modelo, tá? Como os campos são praticamente os mesmos, as notas elas acabam ficando praticamente iguais, só muda um pouquinho o layout, assim, a impressão em si. Mas praticamente a mesma coisa. Mas além da diferenciação entre os documentos, a gente tem a diferenciação também, aqui que vem o ponto da aula, tá? Por que eu coloquei essa pergunta aqui? A gente tem também a diferenciação da tributação. Então, se aplica a tributação pelo ICMS ou pelo ISS. O ISS-QN,
que a gente chama. O ICMS, que é o imposto, o ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, que, como o próprio nome já diz, na própria sigla do ICMS, ele já fala que ele incide sobre o serviço de transporte quando se tratar de operações intermunicipais e interestaduais. E nos casos de serviços de transporte municipais, aí nesse caso vai incidir o ISSQN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, serviço municipal que inicia e termina no mesmo município incide ISS e deve ser utilizado como documento fiscal a nota fiscal de serviço ou nota fiscal de serviço eletrônica. Já o serviço de transporte de cargas intermunicipal ou interestadual, ele deve ser utilizado o CTE e deve ser tributado o ICMS. Gravem bem essa regra, tá? Isso aqui é bem importante você ter conhecimento. Eu friso bastante esse ponto nos meus conteúdos, porque a gente sabe que emissão de documento fiscal errado, pagamento de imposto errado, tudo isso gera multas, né, para nossa empresa. Na verdade, na área fiscal, tudo que você faz de errado gera multa. Então, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter domínio do que está fazendo. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse ponto, no momento da emissão do documento fiscal, para emitir o documento correto, tá? Eu falo isso porque eu vejo que ainda tem muita transportadora emitindo só CTE, que desconhece essa informação sobre nota fiscal de serviço. Então, uma dica aqui, tá? Leve essa informação aí para o seu chefe. Verifique se a sua empresa, se a sua transportadora, ela está emitindo o documento fiscal correto para os transportes municipais, que seria a nota de serviço, se ela está tributando o ISS com a alíquota correta do município, mesmo que essa não seja a sua função, porque você vai estar ajudando a sua empresa a crescer e um dia ela vai retribuir isso, tá? Ela vai te ajudar a crescer também. Reciprocidade, né? Imagina o seu chefe chegar de manhã cedo na empresa, seu chefe te elogiando simplesmente por ter trazido essa informação para a empresa, te agradecendo. E de elogio em elogio as coisas fluem, tá, gente? Esse é só o primeiro passo aí para sua evolução na carreira. Parece uma coisa simples, mas é por aí o caminho, tá? É uma informação bem importante para a empresa, que algumas empresas desconhecem. Então, bora verificar como que está essa informação aí na sua empresa e na sua transportadora, tá legal? Então, vamos aqui para a pergunta número 2. Quais aquisições permitem direito a créditos de ICMS para uma transportadora? Gente, relacionado a ICMS, como a gente sabe, as regras são estipuladas por cada estado. Claro, desde que não infrinja o disposto lá na Lei Candir, tanto para a parte de débitos quanto para a parte de crédito de ICMS. Então, em ambos os casos, você deve observar o que diz o regulamento de ICMS do seu estado. Na verdade, a parte de débitos você vai observar o regulamento de ICMS do estado para onde esse ICMS é devido, porque nem sempre o ICMS é devido para o seu estado. Então, deve ser observado o regulamento do estado para onde o ICMS é devido e a parte de crédito do regulamento do seu estado, onde a sua transportadora é inscrita. Mas enfim, essa não é a dúvida, né? Então, voltando aqui aos créditos, se a sua empresa for do regime não cumulativo, ela vai poder se aproveitar do crédito ICMS de alguns tipos de aquisições. Mas apesar do ICMS ele ser um imposto não cumulativo, aqueles que podem abater créditos, débitos, existem nos casos de empresas optantes pelo Simples Nacional, que elas não podem se aproveitar de nenhum tipo de crédito ICMS, mesmo ICMS sendo imposto não cumulativo. E tem também aquelas transportadoras optantes pelo crédito presumido de ICMS, que tem já um percentual fixo de crédito, independente da quantidade de compras, de quais compras essa transportadora efetuar durante o mês. Então, como elas têm esse percentual fixo, elas não vão se aproveitar dos créditos das aquisições de nenhum tipo de aquisição, tá? Por exemplo, a gente vai dar aqui exemplos, aí não se aplica a esses dois tipos de empresa, daí você já sabe. Com relação aos tipos de crédito, aos tipos de aquisições que vão te dar direito a crédito ICMS para a transportadora, conforme eu comentei, eles podem variar de estado para estado. Cada estado vai definir no seu regulamento de ICMS, o estado onde a sua transportadora é estabelecida, vai estar lá no regulamento de ICMS do estado as possibilidades de crédito
que tipo de aquisições que vão te dar direito a crédito. Mas falando em regra geral, lá na Lei Candir ela fala que você pode tomar crédito ICMS referente às entradas de mercadorias tributadas pelo ICMS, detalhe tributadas, tá? Então não fica claro quais mercadorias, quais tipos de aquisições, porque cada estado legisla, por isso que cada estado legisla sobre essas possibilidades de crédito, dando um detalhamento melhor para isso. Mas na Lei Candir ela fala também que é permitido crédito nas compras de imobilizado. Então, se esse imobilizado for utilizado na prestação de serviços de transporte, né? Como o caso dos caminhões, por exemplo, que você utiliza para prestar o seu serviço, no caso das transportadoras, só que daí o imobilizado, o crédito ele não vai ser integralmente no mês de aquisição, é diferente. Ele vai ser apropriado em 1,48 avos, tá? Ou seja, você vai pegar o valor total do crédito, vai dividir por 48 e vai aproveitar uma parcelinha desse crédito a cada mês, até que se acabe esse crédito, até se passar esses 48 meses. Tá? Mas eu já trabalhei com transportadoras aí de vários estados e pelo que eu percebo, assim, na grande maioria dos estados, os créditos permitidos eles são muito semelhantes, apesar de não ser uma regra geral, eles são muito semelhantes. Então vou trazer aqui como funciona na maioria, tá? Que seriam os créditos referentes às aquisições de combustíveis, para o caminhão, lubrificantes, aditivos, fluidos, pneus, câmaras de ar, as peças de reposição, mais importante aqui. Desde que esses insumos eles sejam de fato utilizados na prestação de serviço, cujo ICMS é devido para o seu estado. Tá? Mas, para confirmar essa regra, esses créditos, você deve verificar o regulamento do ICMS do seu estado. Para ter certeza disso, tá? Pergunta número 3. Como saber qual alíquota de ICMS utilizar no CTE? Bom, com relação às alíquotas de ICMS, a gente tem duas situações distintas. Quando se tratar de uma operação interna, aquela que inicia e termina no mesmo estado, tem também a situação das operações interestaduais, que são aquelas que iniciam no estado e terminam em outro estado. E para determinar a alíquota de uma operação interna, você vai verificar essa alíquota no regulamento de ICMS do estado para onde esse ICMS é devido. Detalhe, tá? Que no geral é de 17% ou 18%, na maioria dos estados, um desses dois percentuais. Mas tem a situação também de alguns estados que concedem isenção em operações internas. A isenção do ICMS ali, mas tem regras ali, em determinada situação, determinado tomador, enfim, determinada operação. Então tem regras específicas, é importante você dar uma atenção nesse ponto, tá? Dá uma olhadinha lá no regulamento do ICMS, essas suas operações, essas suas prestações de serviço, se elas não têm nenhum tipo de isenção, nenhum tipo de benefício fiscal, para você não pagar imposto desnecessariamente. E com relação às operações interestaduais, a gente tem uma legislação a nível federal que é utilizada para definir essas alíquotas, que é a Resolução do Senado Federal 22 de 1989, ao ano que eu nasci. Lá atrás essa alíquota certinho, e essas alíquotas interestaduais, elas variam. Tem a alíquota de 7% e a alíquota de 12%. São os dois tipos de alíquota em operações interestaduais que vão alterar conforme o estado de origem e o estado de destino. O estado de coleta e o estado de entrega da mercadoria. Parece simples, né? Na verdade, é simples mesmo. Mas acontece que tem gente que não gosta de ir atrás das coisas, gente. Infelizmente. Que não gosta de aprender. Porque, gente, eu já vi transportadora aí emitindo todos os CTS na mesma alíquota. Tipo assim, nas prestações internas, a alíquota aqui do meu estado é 18%. Eu vou emitir todos os meus CTS a 18%. Tá? Tudo na mesma alíquota, para mim não tem que ir atrás, não tem que pesquisar, não tem que procurar. Agora você imagina só o tamanho do prejuízo para a transportadora. O tamanho do desembolso que ela teve de forma desnecessária. O cara simplesmente não pensava na empresa, né, gente? Então, que tipo de profissional que é esse?
Então, se pergunte, te convido a fazer essa pergunta: que tipo de profissional você está sendo para sua empresa? Você merece ser reconhecido? Você está merecendo? Então, vamos correr atrás, né? Porque na vida é assim. Se você se esforça, se você se dedica, você vai longe, tá? Imagina daqui a um tempinho você ser promovido aí na transportadora, ganhar o dobro do salário. Não é só uma função, gente. Exige mais dedicação, mais responsabilidade, exige sim. Mas pensa nos reflexos dessa dedicação, dessa promoção, desse aumento salarial. Os reflexos disso é você poder realizar os seus sonhos, os seus objetivos, os sonhos da sua família, que seja ter uma casa, um carro, uma viagem, enfim, poder ter uma melhor qualidade de vida e também proporcionar isso para a sua família. E eu sempre falo para os meus alunos do curso Setor Fiscal para Transportadores de Cargas, para os meus seguidores, enfim, o pessoal me pede bastante conselho aí no direct, estou quase mudando a função aqui para psicóloga, mas vamos lá. Se você é um profissional exemplar, que você estuda, que você se atualiza, a empresa vai te valorizar mais e você vai poder se impor mais diante da empresa também. Então, não é só sobre salário ou uma vaga. Então, diante do que você quer da empresa, você vai poder se impor mais, você vai poder, além de ter um melhor salário, você vai poder ter melhores condições de trabalho. Não é mesmo? Então, uma coisa leva a outra. Então, foco, dedicação e se não sabe, vai atrás, certo? Então, vamos para a próxima pergunta aqui. O CTR de subcontratação deve ser tributado? E aí, o que você acha? O CTR de subcontratação é sempre um dilema, tá? Porque cada estado tem as suas regras. O subcontratante sempre destaca o ICMS, tá? Sempre destaca. Claro, não sei que tem algum tipo de isenção. Já o subcontratado tem estado que destaca, tem estado que não destaca. Tem estado que tem que emitir documento fiscal, tem que emitir CTR, tem estado que não precisa emitir, tem dispensa. Então, quanto ao destaque de ICMS, quanto à obrigatoriedade de emissão do CTR do subcontratado, o subcontratado é aquele que foi contratado pela outra transportadora, aí você não tem que fugir, tá? Tem que olhar o regulamento de ICMS daquele estado. E relacionado a PIS e a COFINS, tanto o subcontratante quanto o subcontratado vão destacar e pagar o imposto. Vão pagar o PIS e a COFINS. E se o subcontratante for do regime não cumulativo de PIS e COFINS, for do lucro real, ele vai poder se aproveitar dos créditos referentes ao CTR do subcontratado. Importante isso aqui, tá? Tem gente não acreditando, perdendo dinheiro, hein? Regra geral, as alíquotas de crédito PIS/COFINS ali vai ser de 1,65 para o PIS e de 7,6 para COFINS. Mas temos uma exceção, como sempre, como toda exceção, como toda regra tem a sua exceção. Quando o subcontratado ele for uma pessoa física ou uma transportadora optante pelo Simples Nacional, essa alíquota de PIS e de COFINS para fins de crédito, ela é reduzida para 75% desse percentual. Ou seja, o PIS, ao invés de você acreditar 1,65, você vai multiplicar esse 1,65 por 75% e vai dar 1,2375, que é o percentual de crédito dessas contratações de PIS. E a COFINS é a mesma coisa, você vai pegar o 7,6, vai multiplicar por 75%, que vai dar 5,7, que vai ser o percentual de crédito que você vai utilizar, que você vai poder se aproveitar referente a essas aquisições, essas contratações. Pergunta número 5. Em que situações eu devo recolher ICMS de FAO sobre o CTR? Esse ICMS de FAO partilha, que a gente chama, é aquele instituído lá pelo Convênio ICMS 93 de 2015. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá nessa legislação que eu citei aqui, que tem todas as informações lá, tá? E tem também uma aula aqui no canal falando sobre esse imposto. E no caso das transportadoras, ele vai ser devido sempre que você prestar um serviço de transporte para um consumidor, que seu cliente seja um consumidor final, e que esse consumidor final ele seja também um não contribuinte de ICMS. Não vou me aprofundar aqui, mas quem não sabe os conceitos de consumidor final, de contribuinte, não contribuinte de ICMS, tem aula aqui no canal também, tá?
E além desse cliente ser um consumidor final e concomitantemente ser um não contribuinte de ICMS, ele também deve estar localizado em outro estado, ou seja, tem que ser uma operação interestadual, meu serviço de transporte. E tem mais um detalhezinho, tá? O frete tem que ser FOB, porque se o frete for CIF, CIF é o frete pago pelo remetente, aí não vai ter de FAO. Tem bem claro lá na legislação essa questão do frete. Então, para incidir o de FAO, o frete tem que ser FOB, tá? Então, se a sua prestação de serviço de transporte se enquadrar em todos esses quesitos, tem que ser todos eles concomitantemente, tá? Se vai incidir o de FAO, aí nesse caso você vai recolher uma guia à parte, referente a esse imposto, uma guia para cada prestação de serviço, uma guia para cada CTE. Essa guia, no geral, para a maioria dos estados vai ser uma guia GNRE, emitida lá no portal do GNRE, mas se não tiver um estado que você precisa emitir a guia lá no portal do GNRE, aí você vai acessar o site daquele estado, o estado que você precisa recolher esse ICMS, que é o estado de destino da mercadoria, tá? O estado onde a mercadoria vai ser consumida, onde vai terminar a prestação de serviço, e emitir a guia pelo site do estado mesmo, que daí vai ser um outro tipo de guia, uma guia estadual, porque nem todos os estados aderiram à GNRE para recolhimento desse imposto. Mas 90% dos estados aderiram, tá? Então são uns dois, três aí que é diferente. Vamos para a próxima aqui. Pergunta número 6. Como transportadora do Simples Nacional recolhe ICMS antecipado? Primeiro, é importante frisar que transportadora do Simples Nacional também recolhe ICMS de forma antecipada, ou seja, fora da guia DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Esse ICMS antecipado, ele é devido sempre que a transportadora iniciar um transporte, sempre que ela coletar uma mercadoria em outro estado, fora do estado que ela é inscrita, que ela está estabelecida. Porque o ICMS ele é devido sempre para o estado onde inicia-se a prestação, o estado de coleta da mercadoria. Então, se você inicia o transporte no seu próprio estado, você destaca o ICMS no CTE e recolhe ele no final do mês por apuração, tudo junto de todos os CTEs para o seu estado. E no caso da transportadora do Simples Nacional, recolhe esse ICMS lá na guia DAS, tudo junto, um percentual lá sobre esses faturamentos. Mas quando você inicia esse transporte em outro estado, como você não tem inscrição estadual lá, para recolher esse ICMS por apuração, tudo junto lá no final do mês, como acontece no seu estado, você tem que recolher esse ICMS antes de iniciar o transporte para aquele estado, geralmente através de guia GNRE também. E essa regra se aplica inclusive para as empresas operadas pelo Simples Nacional, tá? Porque independente do seu regime tributário, esse ICMS antecipado devido para outro estado, ele tem que ser recolhido por todas as empresas e também, independente do seu regime tributário, esse ICMS antecipado ele vai ser calculado e recolhido da mesma forma, sem benefício, sem redução de alíquota, sem nada para as transportadoras aí do Simples Nacional. Então, o cálculo, no geral, vai ser a alíquota interna, ou interestadual daquele estado, aplicada sobre o total do CTE. Na maioria dos estados é assim, tá? Mas tem exceções aí, tem estados que é calculado por pauta fiscal, por exemplo. Mas a grande maioria é simplesmente a alíquota ali sobre o valor do CTE normal. Então, sempre que você iniciar o serviço de transporte fora do seu estado, você tem que olhar o regulamento do ICMS daquele estado para onde o ICMS é devido, estado onde você está coletando a mercadoria, para ver como que deve ser calculado e recolhido aquele ICMS. Tem estados até que têm isenções em certas operações internas, enfim. Então, sempre tem que observar o regulamento do ICMS daquele estado, do estado para onde o ICMS é devido, do estado de origem, para verificar esse cálculo ou se tem algum tipo de benefício. Então, esse ICMS antecipado, ele deve ser recolhido antes de iniciar a prestação de serviço de transporte, tá? Sempre antes de sair do caminhão, esse ICMS tem que estar recolhido. E sem nenhum tipo de benefício para as transportadoras do Simples Nacional. Certo? Pergunta número 7. Por que eu tributo ISS no serviço de transporte que presto e não posso me acreditar nas aquisições? Por
que você não pode tomar crédito de ISS, o ISSQ? Bom, os tributos eles são divididos em cumulativos e não cumulativos. Cumulativos são aqueles que não te dão direito a créditos de nenhum tipo de imposto, né? Já os não cumulativos, ao contrário, são aqueles onde você pode utilizar-se de crédito para abater do valor do seu débito, das saídas. Porque nas entradas a gente tem créditos de impostos e nas saídas a gente tem débitos de imposto, tá? E o ISS, ele tem essa característica, cada tributo tem a característica de ser cumulativo ou não cumulativo, e o ISS ele é um imposto cumulativo, simplesmente por isso. Então, como o ISS é um imposto cumulativo, não há possibilidade de tomada de crédito em nenhuma hipótese, tá? O valor do ISS que der referente às suas saídas, às prestações de transporte efetuadas durante o mês, você vai pagar esse valor e pronto, tá? Não tem créditos, diferente do ICMS, do PIS e da COFINS, que são tributos não cumulativos. E no regime não cumulativo você pode se aproveitar de determinados tipos de créditos. Gente, uma vez por mês eu faço essa sessão Tira Dúvidas porque eu percebo que as dúvidas elas são bem recorrentes, muitas vezes a mesma. Então, cada mês eu escolho um tema e trago aqui. Na verdade, eu peço ajuda para os meus seguidores aí me ajudar a escolher esse tema. E trago aqui na nossa aula as principais dúvidas que eu recebo relacionadas a esse tema, que as dúvidas do nosso colega pode ser a nossa dúvida também. E para finalizar aqui, eu gostaria só de fazer um comentário. Essa semana um seguidor me questionou se ainda dá tempo de ele entrar na área fiscal. Que ele acha essa área muito interessante, vê muitas oportunidades e tal. Mas como ele tem 45 anos, acho que já é tarde. E qual a minha opinião sobre isso? O que eu respondi para ele? Eu acho, na verdade eu tenho certeza, tá? De que não é tarde. Nunca é tarde. Jamais. Basta você querer, porque tem gente que tá aí há 20 anos na empresa, sempre na mesma, nunca vai pra frente. Mesmo você tendo 45 anos e começando hoje, você pode entrar em uma transportadora e daqui 2 anos, por exemplo, passar à frente desse cara. Daqui a pouco ser o gerente fiscal dele, tá? Isso vai do perfil da pessoa, vai da sua vontade de chegar lá. Porque o momento certo é agora. Então, invista em você, invista em cursos, em capacitação profissional para você chegar lá mais rápido. Isso vai acelerar o seu processo de crescimento, porque agora é o momento certo para você começar. Tenha você 16 anos, tenha você 60 anos. Enfim, comece já, comece agora mesmo, certo? Então, hashtag fica a dica aí. Então é isso, gente. Encerramos aqui mais uma aula. Espero ter ajudado e ter esclarecido algumas das suas dúvidas. E se ficou alguma dúvida, também pode deixar aqui abaixo da aula, que eu mesma vou estar respondendo, tá legal? E se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, seu joinha aqui abaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu vou deixar aqui abaixo também o link, aqui abaixo, aqui acima, não sei se está vendo, se você está vendo pelo Instagram, pelo YouTube, vou deixar o link do meu canal no Telegram, Instagram, YouTube, enfim, para você me acompanhar também nas minhas outras redes sociais. Lá no Instagram eu posto conteúdo todos os dias, tá? Abro caixinha de perguntas para o pessoal tirar as dúvidas. Enfim, vou deixar o link aqui abaixo para vocês, tá legal? Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!